nunca mudou esse amor que Ele tem por nós. Em Crônicas ainda, no capítulo 6, do 12 ao 15, o rei Salomão ele faz uma oração que expressa uma gratidão a esse amor de Deus, e ele lembra uma outra característica que Deus tem. Versículo 2 diz assim, 12: Depois Salomão colocou diante do altar do Senhor, e toda a Assembleia de Israel levantou as mãos para orar. E havia mandado fazer uma plataforma de bronze de 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, e 1 metro e 35 centímetros de altura no centro do pátio externo. O rei Salomão ficou de pé na plataforma, e depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos aos céus e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, de que todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste tua promessa a teu servo Davi, meu pai, e com a tua boca fizeste, com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. E então Salomão, ele além de relembrar o amor que Deus tem, ele revela uma outra característica de Deus, que é o quê? Aliança. A partir do momento que Deus cria uma aliança com o homem, ele nunca vai falhar. Por mais que esse homem já tenha morrido, essa bênção ela perdura às gerações seguintes. E aqui eu separei 3 pontos. Vem falando sobre o quê? O cuidado de Deus. Então no Salmos 91, versículo 4, diz que Deus ele coloca a gente debaixo das suas asas para nos proteger. No livro de 1 Pedro 5, 7. Bíblia, hein, gente? Quem gosta de Bíblia? 1 5, 7, para que a gente lembre que Ele é um Deus que protege e cumpre promessa, diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vós. Por que isso é importante? Porque diante de dias ruins, dias que não está como a gente gostaria, a gente começa a se sentir ansioso, vem questionamentos dentro da mente, no coração. Todo mundo passa por isso. Então, às vezes eu estou no carro com a minha esposa: Sabrina, ora por mim, porque minha cabeça está com um monte de perguntas. Porque essas ansiedades, elas começam a desviar a nossa mente, o nosso coração da promessa que Deus fez. Porque tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Eu creio. Só que as dificuldades, as notícias, às vezes fazem a gente esquecer daquilo que Deus prometeu. E a Bíblia deixa muito claro que tudo que a gente tiver preocupado, a gente tem que lançar sobre o altar, sobre o Senhor. O segundo motivo, Deus ele é um Deus que cumpre promessa. Lá quando Salomão em Crônicas 6,15 diz que Deus cumpriu a aliança que fez com Davi, em Josué 21:45, lá Josué diz que Deus não falhou com nenhuma promessa que tinha feito com o povo de Israel quando tinha saído do Egito. Eu creio nisso. No livro de Hebreus 10:23, Eu creio. o apóstolo Paulo também traz isso para os irmãos. Hebreus 10:23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Por que Paulo pede para a gente se apegar com firmeza? Porque quando a gente está diante de dificuldade, a nossa fé tende a encurtar, a gente se sente fraco. Tem pessoas que às vezes não querem sair da cama, porque o inimigo ele está ao redor nos atacando, às vezes nos pensamentos, usando o inimigo à nossa frente. Mas Paulo diz assim, que a gente tem que estar firme, apegado à esperança que a gente professa. Então, se a gente diz que crê no Senhor, no Salvador, se a gente crê que o Senhor Jesus Cristo veio para nos resgatar, então a gente tem que estar apegado a isso com unhas e dentes. A gente não pode largar essa esperança. A gente não pode permitir que tribulações do dia a dia façam a gente esquecer o que Deus prometeu. E o terceiro motivo, eu falo que é a maior característica de Deus, que é o amor. Em Hebreus 10:24, Paulo fala assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por que Paulo fala sobre isso? A palavra amor, ela tem 4 palavras para expressar
Só que aqui em português a gente trata amor como uma única palavra para tudo. Então às vezes a gente acaba pensando o amor mais no sentido romântico. Ah, eu amo minha esposa, meu filho, não é muito detalhado, mas o amor que Paulo fala aqui é o amor ágape, que é o amor altruísta. É o amor que nos permite se colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor que ela está sentindo e entender o que ela está passando. E Paulo, ele fala para a gente fazer o quê? Seguir por este caminho e com esse tipo de amor. Pois Deus diz lá em Gênesis que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E a gente pode falar assim, mas Deus, é fácil Deus amar um homem. É fácil Deus amar porque Ele que criou. Mas no livro de João 3,16, eu acredito que tenha sido a coisa mais difícil que Deus fez. Aleluia! João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aquilo que o homem perdeu na queda, que é a possibilidade de uma vida eterna, Deus ele enviou uma providência. E Ele sacrificou o único Filho dele para que nós pudéssemos estar aqui hoje reunidos, para que nós pudéssemos ter uma esperança de vida eterna. Então, o maior ato de amor dele foi o quê? Dar o seu próprio Filho. E no versículo seguinte, ele nos lembra que 3,17 diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Deus, ele, além de dar o seu Filho por amor, ele colocou a gente num período de redenção, um período de misericórdia, em que a todo homem é permitido ser salvo, desde que se arrependa dos seus pecados, mude seus caminhos, aceite Jesus Cristo como Salvador, para que a partir desse momento encontre essa vida eterna e receba a maior porção do amor de Deus. Antes a lei ela é separada por 613 mandamentos, 248 dizendo faça isso e 365 mandamentos dizendo não faça aquilo. E essas leis elas estão principalmente escritas no Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a tradição judaica começou a listar esses mandamentos. Isso acabou fazendo o quê? Tornando o coração do homem endurecido. Porque, se eu não seguir isso aqui, Deus vai me destruir, se eu não fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, quando o próprio Jesus Cristo veio, Ele realizou alguns milagres, por exemplo, no sábado, que trazia condenação se fosse seguir a lei. Mas Cristo estava tentando mostrar o quê? O amor. Trazer de volta o que move o coração de Deus. E por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo do 34 ao 40, ele estava conversando com os fariseus, com os discípulos, e ele precisou resumir o que aquela lei queria dizer. No versículo 34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a toda a lei e os profetas. E por que Jesus pede para a gente seguir esse mandamento? Porque reflete a característica de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se a maior característica de Deus é o amor, então é esse que nós devemos estar sempre manifestando. Mas o amor ágape, ou seja, o amor altruísta, que nos permite se colocar no lugar da outra pessoa. Porque manifestar os outros amores é fácil. Amar minha esposa é fácil, meus amigos, meu sogro, meu filho. Acaba sendo fácil, mas amar o próximo, a pessoa que a gente não conhece, é onde está o nosso maior desafio. E
para a gente conseguir isso e conseguir caminhar no caminho e exercer essa imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele diz, no versículo 1, que a gente deve seguir por qual caminho? O caminho do amor. E no capítulo 13, que eu vou ler para os irmãos, lá vem de um jeito mais claro como que a gente pode praticar esse amor. No versículo 13, no capítulo 13, versículo 1 em diante, começa a dizer: e ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não houver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas ele se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então Paulo está dizendo assim: tudo que a gente vier fazer tem que estar movido pelo amor, porque todas as outras coisas são passageiras. Todas as situações que a gente está passando hoje, boas ou ruins, elas vão passar. Existem ciclos bons, ciclos ruins, mas em todos eles o amor de Deus tem que permanecer em nós, porque o amor de Deus é para sempre. Então o amor de Deus sobre nós nunca vai acabar. Só que o nosso amor, às vezes, ele enfraquece. Então a gente tem que estar o quê? Lutando para que ele esteja entre nós. Paulo, no versículo 3, ele separa os 3 maiores características, dizendo: assim permanecem essas 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então o amor, ele é uma coluna que nos sustenta em todas as situações. Em tudo que a gente vem fazer, em tudo que a gente entrega ao Senhor, tem que estar alicerçado no amor ao que a gente vai fazer. E o amor ágape, que nos permite o quê? Se colocar no lugar do próximo. Em Isaías 43, 25. Isaías 45 tem uma parte que Deus, ele fala que ele é. Porque o amor de Deus nos resgatou, nos colocou aqui. O amor de Deus ainda vai resgatar outras pessoas e também vai colocar aqui. Só que quando o nosso amor começa a enfraquecer, às vezes nossos pensamentos falam: 1999 eu roubei uma balinha no mercado. Ou seja, o inimigo começa a trazer os nossos pecados à nossa memória. Como se para que a gente enfraqueça, para que a gente se afaste de Deus. Hoje eu xinguei o motorista lá no trânsito. Deus, não vou orar não porque eu estou com vergonha. Isaías 43, 25 tem uma outra característica que também faz parte desse amor de Deus, que diz: sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não